Evangelho. Amém? Conto aí com a participação de todos aí. Vamos orar pelo nosso pregador da noite? Senhor Deus, coloca em tuas mãos a vida do pastor Felipe, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha conduzi-lo nesse momento, ó Pai, em cima de tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Que sejam palavras, Senhor, para nos exortar, para nos edificar, para nos alertar, para nos sacudir, ó Pai. Que a gente saia daqui sempre renovado, ó Pai, após ouvir a sua palavra viva, que nos transforma, que nos modifica em tudo aquilo que precisamos ser corrigidos, ó Pai. Então, nós te agradecemos pela vida dele e da sua família, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe você nessa noite. Que o Senhor possa derramar graça sobre sua vida e fortalecer você na presença, na graça do Senhor Jesus. Amém? Esse mês para nós é um mês muito especial, porque é o nosso mês focado em nossa conferência missionária. Obrigado. E essa conferência, como o presbítero Eduardo já nos disse, irá acontecer no final desse mês, no último final de semana do mês de junho. Tá fácil de colocar na tela aí para mim, Oséias? E a nossa conferência será um tempo muito abençoador de nos encorajarmos como igreja à missão de Deus, ao propósito da evangelização. E nós queremos então encorajar você a estar aqui, a se envolver, a conhecer um pouco dos desafios missionários que nós temos como igreja. Nós estamos num ano muito importante, muito precioso para nós, em preparo de uma família missionária. A família do nosso pastor Pedro e a sua esposa Lohane, que se preparam para o campo missionário, se Deus assim o permitir. No ano que vem, eles serão enviados, estarão em direção ao Paquistão para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus também no meio das nações. E eu quero encorajar você a que você participe, esteja aqui conosco, se envolva nessa conferência, se envolva nessa obra que Deus tem preparado para nós e nos chamado. E não apenas no final de semana da conferência missionária, mas todo esse mês nós temos trazido, começando na semana passada, através da mensagem que o pastor Milton nos trouxe, no livro de Efésios, falando a respeito do nosso chamado para proclamar o Evangelho. O chamado da igreja de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa obra, essa é a nossa missão, e é a missão de Deus, de salvar vidas em todo lugar, em todo canto deste mundo. Eu quero encorajar você então a participar, a guardar isso, através do seu grupo familiar, nesse mês de junho, que estamos aí fechando essa, digamos assim, reta final dos nossos grupos, até aquela pequena pausa de alguns grupos, não todos necessariamente. Então você guarde essas palavras no seu coração, medite sobre elas e torne o seu grupo familiar também um grande instrumento de evangelização na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? E a primeira, olha que coisa boa. E além disso, olha só, você papai e mamãe, lembra que nós vamos fazer a nossa conferência missionária de crianças ao mesmo tempo. Então no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite, as crianças vão ter esse trabalho muito especial para elas e vai ser uma grande bênção. Bom, dito isto, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 16. Livro de Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Atos 16, 11. Todos encontraram? Acompanhe comigo então essa leitura da palavra de Deus até o versículo de número 26. Atos, capítulo 16, versículo de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado,
Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés junto no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Vamos orar a Ele nessa noite. Coloque seu coração diante de Deus. Rogue a Deus agora graça, para que Ele fale com você em nome de Jesus. Deus bendito, nós te damos graça nessa noite. Louvamos o teu nome precioso, porque nós cremos, ó Deus, no poder da tua palavra, cremos no poder do Evangelho. E esse texto, Deus, é uma daquelas passagens que nos lembra tão enfaticamente do poder do Evangelho para salvar vidas, para destruir barreiras e para, Deus, desbaratar todos os inimigos que se levantam contra a palavra do Senhor. Deus, fala no nosso coração nessa noite. Nos encoraje, ó Deus, a sermos mensageiros da tua palavra. Nos encoraje, Senhor, a sermos boca do Senhor neste mundo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho a toda criatura, e vendo, ó Deus, frutos, vendo transformações, vendo, ó Deus, um resultado tão extraordinário, que a sua palavra, que a tua palavra, Senhor, e ela apenas é capaz de gerar neste mundo. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, um missionário muito destacado e conhecido da nossa denominação, Ronaldo Lidório, escreveu um pequeno relatório público a respeito da sua experiência no campo missionário. Ronaldo Lidório teve talvez uma das experiências missionárias mais extraordinárias já relatadas nos últimos tempos. Ele foi enviado pela Junta de Missões para pregar entre os Concombas, uma nação que fica no nordeste de Gana, na África. E ele então foi para aquele lugar juntamente com a sua esposa, em 1994, pregar o Evangelho, em especial no meio de uma dessas tribos, um povo chamado Limonpeu. Ele foi pregar o Evangelho no meio daquele povo, um povo que não conhecia a palavra de Deus, um povo que era distante da palavra de Deus, endurecido no coração, que não conhecia o Evangelho, que não tinha contato com a palavra de Deus em nenhuma medida. Ele conta nesse relato
que durante os primeiros 16 meses de proclamação do evangelho no meio daquele povo, eles puderam ver apenas 12 conversões. Você imagina você ser uma família de missionários enviados para o campo, um campo transcultural, uma língua diferente, uma cultura diferente, um ambiente inóspito, um ambiente difícil, um ambiente de perseguição, e dia a dia você pregando o evangelho, e depois de 16 meses incessantes de proclamação do evangelho, 12 pessoas, aparentemente, haviam se comprometido com o evangelho e aceitado Jesus. Mas ele nos conta que algo extraordinário aconteceu, e isso já é relatado pela história missionária e bem conhecida, que a partir de 1995, Deus fez algo extraordinário no meio daquele povo. Um avivamento sobrenatural de fato se deu naquele lugar, de tal maneira que em pouco tempo o evangelho cresceu tão rapidamente, que 17 igrejas foram plantadas no meio dos concombas, e mais de 3.500 pessoas se converteram ao evangelho de Jesus. Algo extraordinário, algo que a gente só pode descrever como sendo um avivamento, uma obra do céu, uma obra de Deus. E é interessante porque Ronaldo Lidório, ao relatar sobre esse grande acontecimento, sobre esse poder de Deus, ele nos fala sobre como o evangelho foi resistido duramente no meio dos concombas. Como os primeiros crentes, por exemplo, foram perseguidos por sua própria tribo, expulsos da comunidade, perseguidos por feiticeiros no meio da sua tribo. O evangelho gerou de fato conflitos e os inimigos do povo de Deus se levantaram. O poder das trevas se levantou. Mas é intrigante o fato de que quando ele narra qual é a base daquele grande mover de Deus no meio dos concombas, Ronaldo Lidório descreve que o ponto central era a pregação do evangelho, a pregação da palavra. Ele diz, olha, se algo foi o instrumento de Deus para a conversão daquelas mais de 3.000 pessoas, esse algo é o poder da palavra de Deus pregada. É o evangelho sendo pregado todos os dias incessantemente. No seu relato ele conta que aquele povo que ainda não tinha a Bíblia traduzida na sua própria língua, tinha que memorizar passagens da Bíblia, porque essa era a única maneira de conhecer e de guardar a palavra de Deus. Não tinham Bíblia, não havia tradução em sua própria língua. A única maneira era ouvir um versículo, memorizar aquele versículo e guardar o versículo no coração. Lidório conta nesse relato que era comum você ver as lavadeiras indo para o rio cantando versículos. As crianças debaixo de um pé de uma árvore frondosa cantando versículos. Não poucas vezes, pessoas de uma tribo terem que viajar quilômetros a pé para ir até uma outra tribo, porque havia se esquecido de um trecho de um versículo. E achava tão absolutamente necessário se lembrar daquele versículo. Por favor, me lembre aquela parte. Eu me esqueci. E ouvia de novo, e ouvia de novo, e ouvia de novo, e voltava caminhos, quilômetros caminhando, memorizando e guardando aqueles versículos. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Onde a palavra de Deus chega, os poderes das trevas são desfeitos. Onde a palavra de Deus chega, corações são transformados. Onde a palavra de Deus chega, vidas são transformadas completa e totalmente. E esse é um de vários, de centenas de milhares de relatos ao longo da história da igreja do Senhor Jesus, de como o próprio Senhor Jesus tem ainda hoje transformado corações através do seu evangelho. Essa história que Lidório nos conta nesse relato sobre os concombas me faz pensar como esse texto que nós lemos aqui essa noite nos ensina sobre o poder de Deus. Se você se lembra dessa passagem, o capítulo 16 de Atos é um capítulo que está dentro daquilo que nós chamamos de a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então é enviado para pregar o evangelho para a sua viagem missionária, por um desentendimento que ele tem com Barnabé a respeito de levar ou não João Marcos. Ele acaba deixando seu grande parceiro Barnabé e segue então agora com Silas para pregar o evangelho. No meio do caminho, eles encontram um jovem chamado Timóteo, para quem Paulo escreve mais tarde 2 cartas. Eles então tomam Timóteo e agora a equipe é composta de Paulo, Silas e Timóteo e Lucas, que é esse que nos escreve esse próprio relato. Essa equipe missionária então, juntamente com Paulo, tinha a intenção de pregar o evangelho na Ásia. Mas se você olhar na sua Bíblia comigo,
no capítulo 16, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz que o próprio Espírito Santo de Deus impediu que Paulo fosse pregar o evangelho na Ásia. Essa é uma daquelas passagens bíblicas que nos soam tão extraordinárias, não é? Paulo quer pregar o evangelho na Ásia, ele quer pregar Jesus na Ásia, mas o Espírito Santo de Deus diz: não, vocês não vão para a Ásia. O texto nos diz no versículo de número 7 que eles defrontam a Mísia, tentam ir para uma cidade chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Vocês também não vão para lá. Eu não quero que vocês vão para esse lugar. Eu não quero que vocês se desloquem para esse lugar. Então eles descem para um lugar chamado Troade. E ali, naquele lugar, o Senhor traz uma visão sobre Paulo. E essa visão é narrada no versículo de número 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um homem macedônio estava em pé. E esse homem da Macedônia rogava, dizendo: vem para a Macedônia e nos ajude. Paulo, na sua visão, na sua imagem, vê um homem macedônio dizendo para ele: por favor, venha para cá. Prega o evangelho para nós, visite-nos. O texto nos diz então, que depois de ter aquela visão, versículo 10, imediatamente Paulo procura aquele destino. E ele conclui daquela visão, daquele direcionamento do Espírito Santo, de que eles deveriam ir então para onde o Espírito os estava guiando, que eles deviam então ir para Macedônia, pregar o evangelho ali e anunciar Jesus entre aqueles povos. Era a primeira vez que o apóstolo Paulo estava entrando nesse lugar. É a primeira vez que nós vamos ver um relato de pessoas se convertendo no que nós chamamos de Europa. Ele prega o evangelho na Grécia, em Filipos, e ali a gente tem a primeira pessoa que se converte ao evangelho. O texto então nos conta a respeito de como o evangelho chega de maneira poderosa naquele lugar, porque eles navegam de Troade e de Troade seguem para uma cidade chamada Filipos. E é lá em Filipos que o evangelho é pregado, que o evangelho é contestado, em que Paulo e seus companheiros são perseguidos, mas mesmo em meio a tudo isso, o evangelho é vitorioso. Essa é uma passagem que ensina a mim e a você que o evangelho é o poder de Deus, como Paulo vai dizer mais tarde, à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde o evangelho chega, vidas são transformadas e o poder de Deus é manifesto. Irmãos, o centro dessa mensagem nessa noite é lembrar a mim e a você que nós devemos de fato pregar o evangelho do Senhor Jesus confiadamente, porque o evangelho não é apenas um ensino de homens, porque o evangelho não é apenas uma palavra da nossa mente, porque o evangelho não é apenas uma ideia poderosa, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é totalmente poderoso. Eu quero mostrar isso para você essa noite. Nós devemos pregar e proclamar o evangelho confiadamente, porque o evangelho é totalmente poderoso. Eu quero te convidar então a caminhar comigo por 3 passos importantes nessa noite. Primeiro eu quero te mostrar que o evangelho é totalmente poderoso para converter corações. Olha na sua Bíblia comigo, por favor, a partir do versículo de número 13. O apóstolo Paulo tinha chegado em Filipos. Era uma cidade desconhecida, uma cidade em que não havia uma ponte de apoio, uma base para a pregação do evangelho. Não havia uma igreja constituída em Filipos até esse momento. E Paulo então busca seguir o seu padrão. Qual era o padrão de Paulo? Chegar numa cidade, procurar uma sinagoga judaica e então na sinagoga ensinar o evangelho a partir daquele lugar. Mas em Filipos não havia uma sinagoga. Pelo menos o texto nos mostra que Paulo não encontra uma, mas apenas um lugar de oração. O versículo de número 13 nos conta que eles saem da cidade e vão para junto do rio, onde eles encontram um lugar de oração. Muito possivelmente um ponto de encontro de pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, que haviam conhecido o Deus de Israel e que estavam estudando a palavra de Deus e lendo as Escrituras. Paulo vai até esse lugar. E quando ele chega nesse lugar, eles se assentam. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, e começam a anunciar o evangelho, começam a pregar o evangelho para aquelas mulheres que estavam ali. O texto nos diz que algumas mulheres haviam se juntado naquele lugar de oração, e agora elas começam a ouvir a pregação do evangelho através de Paulo
e de seus companheiros. Então o versículo de número 14 nos conta que no meio daquelas mulheres havia uma delas, chamada Lídia, que em especial experimenta uma poderosa conversão naquele dia. É interessante porque o texto nos diz que Lídia era de uma cidade e ela era vendedora de púrpura. Ela vendia tecidos de cor púrpura e possivelmente Lídia era uma mulher rica, uma mulher muito bem sucedida nos seus negócios. Ela era uma espécie de estilista da Macedônia naquela época. Ela vendia tecidos e tecidos que eram vendidos apenas para nobreza. Possivelmente uma mulher que tinha recursos, uma mulher que tinha grandes negócios. E a palavra de Deus nos diz então que ela era uma mulher temente a Deus, que conhecia o Deus de Israel. Mas algo extraordinário acontece naquele momento. Porque o texto nos mostra como o coração de Lídia estava inclinado para ouvir a palavra de Deus. Havia já uma inclinação, um temor no coração dela. Um desejo de conhecer o Deus de Israel. Uma mulher que deixava os seus negócios e ia até esse rio para ouvir falar de um determinado Deus. Já havia dentro do seu coração essa inclinação gerada pelo próprio Deus para conhecê-lo, para temê-lo, para ouvir a sua voz. Irmãos, nós sabemos pela própria palavra de Deus que Lídia não podia ser uma mulher temente de sua própria vontade, nem de seu próprio querer, porque como Paulo nos lembra em Romanos 3, 10, 11, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus de si mesmo. Se o próprio Senhor não ferir o nosso coração, como nós iremos a Ele em busca de cura? É o próprio Deus que move o nosso coração e o nosso interior. Então o texto nos diz que à medida que ela ouvia a pregação do Evangelho, à medida que ela ouvia a palavra sendo anunciada, o próprio Deus lhe abriu o coração. E aqui, irmãos, eu quero que você perceba o centro da obra poderosa de Deus pela pregação do Evangelho. Lídia estava ali, junto àquele rio, com outras mulheres, ouvindo a palavra do Evangelho. O texto não nos diz nada sobre as outras mulheres, mas o texto diz que enquanto aquela mulher chamada Lídia ouvia a pregação do Evangelho, Deus abriu o seu coração para que ela pudesse compreender, acolher, abraçar o Evangelho que lhe era pregado. A salvação é uma obra do céu, a salvação é uma obra de Deus, é Deus quem move o nosso coração, é Deus que quebranta o nosso coração, e quando Deus age em nós, quando Deus quebra o nosso coração, quando Deus abre os nossos ouvidos espirituais, então a palavra de Deus é ouvida por nós, acolhida por nós, e nós somos transformados. É exatamente isso que acontece. O Senhor lhe abriu, diz o versículo 14, o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Me faz pensar sobre como Jesus diz em João 6, que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode se achegar a Cristo se o próprio Pai não o trouxer. Deus age no coração daquela mulher, e então ela crê. Ela acolhe as palavras, ela confia nas palavras de Paulo. Até um minuto antes, o segundo antes do Senhor abrir o seu coração, Lídia possivelmente ouvia aquelas palavras, pensava a respeito delas, mas nada se processava no seu coração. Mas quando Deus abre o seu coração, aquelas palavras fazem todo sentido. Aquelas palavras agora são vida e salvação. Aquelas palavras são transformadoras. E Lídia se apropria daquelas palavras. É como se Lídia, naquele momento, pudesse dizer: agora sim, tudo isso faz tanto sentido para mim. Cristo é meu. O Evangelho é pregado. O Evangelho é anunciado. E um coração é transformado. O que eu quero fazer você enxergar nessa primeira sessão desse texto é de que o Evangelho é totalmente poderoso para converter corações. Totalmente poderoso. É extraordinário como o texto, de maneira tão resumida, tão condensada, nos mostra que a conversão de Lídia foi uma conversão que transformou a sua vida. Olha para o versículo de número 15. O texto diz: depois de ser batizada, ela crê, ela é batizada, e então
toda a sua casa. E agora ela roga a Paulo e a seus companheiros: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e fiquem ali. Entra na minha casa e fica ali. E o texto diz, Lucas diz, ele termina o versículo de número 15 dizendo: ela nos constrangeu a isso. Ela insistiu. Se a gente pudesse parafrasear o versículo 15, a gente poderia dizer o seguinte: é como se Lídia estivesse dizendo para eles: se vocês acreditam que eu sou crente de verdade agora, se vocês acreditam que de fato eu recebi Jesus a partir da pregação, vem para minha casa, eu quero servir vocês, eu quero acolher vocês. Lembrem, o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, não tinham lugar nenhum para repousar em Filipos. Não tinha uma casa, não tinha um ponto de apoio, não tinha um amigo, não tinha uma família de crentes, não tinha ninguém. Mas agora, eles tinham Lídia, porque o poder do evangelho transformou totalmente o coração dessa mulher. O versículo de número 40, no final do capítulo 16, vai nos contar que agora, mais tarde, a casa de Lídia havia se tornado um ponto de apoio para a primeira igreja a ser fundada em Filipos. Quando eu leio esse texto, eu lembro dos nossos GFs. Eu lembro dos nossos grupos familiares. Eu me lembro do nosso desafio de sermos hospitaleiros, de dizer: a minha casa, um ponto de pregação, a minha casa, um lugar de evangelho, a minha casa, um lugar de conversão. É isso que Lídia está dizendo. E esse é o chamado para cada um de nós também. Venham para minha casa, eu quero servir vocês. Por ela ser uma mulher abastada e com recursos, talvez fosse possível realmente acolher aqueles 4 homens e sustentá-los durante algum tempo. Porque o apóstolo Paulo e seus companheiros continuam em Filipos por vários dias. E agora eles têm um lugar para ficar, porque Deus transformou o coração de Lídia. Mas irmãos, logo depois que isso acontece, o poder das trevas se levanta. Logo depois que Lídia é convertida no poder do evangelho, ou pelo poder do evangelho, as trevas arregimentam seus poderosos inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Os versículos 16 a 18 nos contam sobre esse levante das trevas. E aqui nós temos a segunda lição preciosa dessa mensagem. Porque nós devemos proclamar o evangelho confiadamente, porque o evangelho é totalmente poderoso para converter corações. Mas também, em segundo lugar, porque o evangelho é totalmente poderoso para confrontar o império das trevas. O evangelho é o poder de Deus para confrontar, para esmagar, para bater contra o poder das trevas. Olha a sua Bíblia comigo agora, dos versículos 16 a 18. O texto nos diz que agora Paulo e seus companheiros, acolhidos na casa de Lídia, têm um ponto, uma base de apoio para pregar o evangelho em Filipos. Agora eles têm uma casa, um lugar para se fixar, um local para dormir, um local para descansar, e um local para, a partir dali, pregar o evangelho. Eles não eram mais forasteiros, eles precisavam ficar numa praça ou numa espécie de hotel. Eles tinham um lugar, tinham um ponto de apoio. E o texto diz que eles começam a ir ao lugar de oração para pregar o evangelho. As pessoas que se afluíam para lá, lembra? Junto do rio havia um cantinho de oração. Pessoas se chegavam lá. E Paulo começa a ir naquele lugar para encontrar novas Lídias, para pregar o evangelho para novos corações. Mas quando isso acontece, o texto nos diz que uma jovem possessa começa então a atacar Paulo e seus companheiros. O texto nos diz que era uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E alguns homens malignos, espertos, sagazes, usavam daquele poder maligno para lucrar com aquela mulher. Uma espécie de escravidão, uma espécie de domínio. Uma mulher possessa que se tornara quase uma escrava na mão daqueles homens oportunistas. O texto nos diz que eles usavam a sua capacidade demoníaca de adivinhação para lucrar, para ganhar dinheiro. E muito possivelmente pessoas afluíam até Filipos para ir até aquela tal mulher adivinha, profetiza, possessa de espíritos malignos. Irmãos, não é novo ou não é nova a realidade de que existem pessoas o tempo inteiro procurando poderes mágicos para poder supostamente ouvir uma direção espiritual. O trágico disso, e esse texto nos lembra,
é que muita gente está atrás de poderes mágicos, de supostos adivinhos, de supostos profetas, de supostas profetisas, que talvez como essa aqui, sejam apenas indivíduos possessos por espíritos malignos. O texto diz então que aquela mulher começou a perseguir Paulo e seus companheiros. O versículo 17 nos diz que ela começava então a clamar em alta voz, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam para vocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o versículo 17, você pensa, como um bom mineiro, uai, parece que esse demônio está falando a coisa certa. Não parece? Espera aí, o que o demônio está dizendo? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Acertou. E vos anuncia o caminho da salvação. Acertou. E quando a gente termina no versículo 17, você pensa, demônio esperto. Errado não está. Mais ou menos. Porque embora de alguma maneira as expressões que aquela mulher possessa tenha usado, de fato pudesse apontar para uma realidade verdadeira, Paulo e Silas e os demais eram de fato servos do Deus Altíssimo. E eles verdadeiramente anunciavam o caminho da salvação. Mas as expressões que ela usava em língua grega, naquele tempo, naquela região, podia na verdade ser uma relação de que Paulo, Silas e seus demais companheiros eram servos de deuses pagãos. A expressão Deus Altíssimo não se limitava, pelo menos não naquela cultura, ao Deus de Israel, a Yahvé, ao Senhor Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus do Antigo Testamento. E de alguma maneira, era uma forma dela estar dizendo, tá vendo? Eles são profetas dos nossos deuses. Eles são profetas de Zeus. Eles são os profetas que anunciam o caminho de salvação, mas um caminho de salvação completamente diferente daquilo que de fato eles anunciavam. Agora, eu queria que você percebesse a maneira como esse ataque das trevas se dá contra Paulo e seus companheiros. O texto deixa claro para nós que esse era um ataque direto das trevas. Esse é um daqueles ataques de Satanás, que Satanás diretamente, intencionalmente, deliberadamente vai contra a pregação do Evangelho. Ele toma aquela mulher, possuída de espíritos malignos, e tenta militar contra a pregação do Evangelho. Semear dificuldades, entrar na cabeça de Paulo e seus companheiros, atrapalhar o processo de proclamação do Evangelho. Imagina Paulo descendo para junto do rio, para pregar sobre Jesus, para falar sobre Jesus, e quando ele descia, as pessoas começam a ouvir, e de repente vem essa tal mulher possessa, gritando, e gritando, e gritando, e gritando, e atrapalhando. Além disso, o texto nos conta que esse era um ataque persistente. Olha só a primeira linha do versículo de número 18. O texto diz que isso se repetia por muitos dias. Paulo descia para junto do rio, encontrava pessoas para pregar o Evangelho. Quem é que já estava descendo o morro? Ai, Jesus, lá vem a possessa. Misericórdia, Senhor. Não está fácil pregar o Evangelho em Filipos. No outro dia, vamos de novo, vamos orando. Deus me livre. Deus guarda essa possessa, Senhor, deixa essa mulher em casa. Chega lá no rio, quem que está lá de novo? A dona possessa. Talvez deve ter dia que chegaram mais cedo, começaram a pregar o Evangelho, a mulher não estava. Talvez Silas cutuca, Paulo fala, hoje deu. Hoje ela não veio. De repente, vem a miserável lá de cima de novo. Terrível. Vários dias. Parece engraçado, mas sempre me lembra do fato de que o ataque das trevas é sempre tão persistente quanto o povo de Deus. Satanás não é como aquele que ataca uma vez e vai embora. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Persistente, insistente. Atacando, incomodando, atrapalhando, afetando de alguma maneira. Esse era um ataque cheio de artimanhas. O uso dessa expressão, como eu disse no versículo 17, Deus Altíssimo, o caminho da salvação, era uma maneira talvez cheia de sagacidade, de engano, de armadilhas, de afirmar algo que aparentemente era verdadeiro, mas que não era. Que podia confundir a mente daqueles que estavam ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Assim, Satanás se levanta contra o povo de Deus.
Mas esse texto termina, ou pelo menos essa sessão desse texto termina de maneira extraordinária. Porque eu disse a você, o Evangelho é totalmente poderoso para confrontar o império das trevas. E o versículo 18 nos diz que Paulo, então, indignado, porque não há quem não fique indignado depois de tantos ataques e tantas chateações, volta-se, diz ao Espírito, agora com palavras claras, com palavras poderosas, com palavras evangélicas, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E qual é a linha seguinte? E ele, na mesma hora, no mesmo momento, saiu. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do nome de Cristo. Esse é o poder da proclamação do Senhor Jesus, Rei sobre toda a terra, Messias de Israel, ungido de Deus, Todo-Poderoso. Esse texto não é sobre o poder de Paulo. Paulo não expulsa aqueles demônios no seu próprio poder, em seu próprio nome, em sua própria capacidade. Não é sobre Silas, não é sobre Lucas, não é sobre Timóteo. É sobre Jesus, o Cristo. É sobre Jesus, o centro do Evangelho, o coração do Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é Jesus. E o Evangelho é totalmente poderoso para confrontar o império das trevas. Aonde o Evangelho chega, irmãos, corações são convertidos. Mas onde o Evangelho chega, também o poder das trevas é enfrentado, destruído, vencido. Isso é maravilhoso nessa passagem. Não é à toa que a própria Escritura nos lembra em Tiago 4,7, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou o próprio apóstolo Paulo, então, à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para nós enfrentarmos os dardos do maligno. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Paulo diz, saia em nome de Jesus Cristo. E ele saiu. Esse é o poder de Deus. Mas Satanás está tão comprometido em se levantar contra o Evangelho do Senhor Jesus, que a história não acaba aí. A história continua. E nós vamos para a terceira sessão desse texto. Quero chamar a sua atenção então agora, para os versículos 19 a 26, onde nós vamos terminar essa mensagem. Porque se nós já vimos em primeiro lugar que o Evangelho é totalmente poderoso para converter corações. Em segundo, que o Evangelho é totalmente poderoso para confrontar o império das trevas. Agora, eu quero te levar a ver que o Evangelho é totalmente poderoso para enfrentarmos as duras perseguições que se abatem contra nós. Nós devemos proclamar o Evangelho confiadamente, porque o Evangelho é totalmente poderoso para nos capacitar a enfrentar as perseguições que se levantam. Olha na sua Bíblia comigo. O versículo 19 nos diz que os senhores daquela mulher, uma espécie de donos daquela mulher que a escravizavam como uma adivinha possessa, agora eles perderam toda a sua esperança de lucro. Aqui a gente percebe nitidamente a idolatria do seu coração, a real motivação da ira deles. Amor ao dinheiro, lucro, finanças, riqueza. Expulsar o espírito maligno daquela mulher era um prejuízo na certa. Agora você tem uma mulher antes possessa, adivinha, profetiza, cheia de demônios, sã, salva, transformada, mudada. O texto diz que aqueles senhores ficam revoltados. Sua esperança de lucro foi embora. E eles então agora pegam Paulo, Silas, pelo menos esses dois, levam para a praça, a presença de todas as autoridades, os colocam diante dos pretores romanos ali, que ali estavam, lembra? Filipos era uma colônia romana. Eles chegam diante das autoridades romanas e dizem, olha só, esses homens judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Interessante que a inclinação do coração deles para poder levar Paulo e Silas para diante dos
pretores romanos, não era o fato deles serem romanos, mas o lucro que eles perderam. Lembra? Versículo de número 19. Mas agora, quando eles chegam diante desses líderes e dessas autoridades, eles não falam do lucro. Eles falam do nome de Roma. Eles estão ensinando costumes que nós, romanos, não podemos seguir. Nós somos uma cidade distinta demais. Uma colônia romana demais. Não vai pegar bem para nós, pretor, aceitarmos judeus fazendo bagunça, ensinando coisas erradas no nosso meio. Isso vai nos fazer menos romanos. Não vai ficar legal. Isso que está por trás de alguma maneira, percebe? E a gente percebe então aqui os ídolos do coração, a real motivação idólatra desses homens. De um lado, o seu lucro perdido. De outro, esse interesse de manter a boa fama e as aparências diante dos homens. O texto nos diz então que uma multidão se levanta, se une contra eles, versículo 22. Rasgam as vestes de Paulo e Silas e mandam açoitá-los com varas. Agora eles começam a sofrer açoites e dura perseguição. Primeiro, Satanás tenta um levante emocional, psicológico, espiritual. Uma mulher insistente, atormentando, incomodando e dizendo impropérios e palavras contra eles todos os dias. Agora, não satisfeito, Satanás caminha para um outro tipo de ataque. Físico, perseguição contra eles, varadas, açoites, prisão. O texto diz, e Lucas é enfático em narrar porque ele estava lá. Ele diz que depois de darem muitos açoites, eles foram lançados na prisão. E o carcereiro foi ordenado que guardasse com toda a segurança. E então não apenas eles foram presos, não apenas estavam naquela prisão, mas também tiveram os seus pés amarrados no tronco. Esse é aquele momento da história, se nós parássemos no versículo 24, que nós pensaríamos, Satanás deu um golpe realmente poderoso agora. Agora realmente ele conseguiu, de alguma maneira, desanimar a pregação do evangelho. Agora ele conseguiu parar os companheiros de Paulo e o próprio Paulo. Agora ele conseguiu de fato atacar a igreja e a pregação do evangelho. Se nós parássemos no versículo 24, teríamos a sensação de que o poder do evangelho não é tão grande assim. Mas a história não termina no versículo 24. E agora nós temos essa resposta gloriosa que Paulo e seus companheiros dão diante de tão dura perseguição. Versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor. E até eles orarem faz muito sentido para nós, não faz? Quando a gente está muito aflito, a gente ora. Quando a gente está com muita dor, a gente ora. Quando nos sentimos acuados por qualquer motivo, nós oramos. Mas o texto diz que não apenas eles oravam, mas eles cantavam louvores a Deus naquela prisão. Você consegue imaginar essa cena ante os seus olhos? Você consegue imaginar esses romanos, esses homens ímpios que acharam assim, agora nós acabamos com eles. Eles não vão aguentar. Se eles saírem dessa prisão, eles vão sair de lá dizendo, tudo bem, a gente nunca mais fala de Jesus, só deixa a gente embora de Filipos, pelo amor de Deus. Mas não. Paulo e Silas descobrem que dentro da prisão existem pessoas também presas. E se existe gente presa ali, então a prisão se torna um ponto de pregação. É como se eles estivessem dizendo, muito obrigado, pretores, por nos dar a oportunidade de falar de Jesus para esses homens aprisionados. Vocês nos deram uma ótima oportunidade de testemunhar de Jesus. E eles oram, e eles cantam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. E o evangelho chegou mesmo dentro da prisão de Filipos, porque o evangelho é totalmente poderoso para enfrentar as mais duras perseguições. Mesmo quando o império das trevas arregimenta todo o seu poder de guerra contra o povo de Deus, contra o anúncio do evangelho, ainda assim o evangelho é mais poderoso.
É impossível vencer o poder de Deus. É impossível vencer o Evangelho quando pregado legítima e verdadeiramente. Irmãos, nós não precisamos defender o Evangelho. Nós não precisamos defender a proclamação do Evangelho. O Evangelho é como um leão que ruge. Simplesmente eu e você abrimos a jaula e esse leão sai. Ele é todo poderoso. E o Evangelho é totalmente poderoso. Quando olho para essa passagem, eu sou levado a lembrar de 1 Pedro 4,13, quando o apóstolo Pedro diz à igreja: alegrai-vos na medida em que vocês se tornam coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Mesmo o sofrimento, mesmo a perseguição para o povo de Deus é compreendida como privilégio de estarmos participando dos sofrimentos de Jesus Cristo. Não se intimide, não desanime. Nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. A cena é tão poderosa que o versículo 26 diz que Deus demonstra para aqueles pretores romanos, demonstra para aqueles oportunistas que escravizavam a mulher possessa, demonstram para toda a cidade de Filipos que o Evangelho é o poder dele. O versículo 26 diz que de repente sobrevém um terremoto, sacode os alicerces da prisão, abre todas as portas, soltam-se as cadeias de todos. Lembra o que aqueles homens haviam instruído o carcereiro? Prenda-os sobre grande vigilância. Mas, irmãos, nada pode deter a palavra de Deus. Eles poderiam empreender toda a vigilância, quantos carcereiros quisessem, prender os pés nos troncos, não adiantaria. Deus manda um terremoto, as portas se abrem, as cadeias se quebram e a libertação do Senhor se manifesta. Porque o poder de Deus é sempre maior, o poder de Deus é sempre grandioso. Nada pode contra. Lembra da história de Lidório? 16 meses, 12 pessoas apenas. Será que vale a pena continuar aqui? O ano muda, Deus traz um avivamento de 12, 3.500 pessoas, porque quando Deus age, nada pode contra o Senhor. Nós vamos crer nessa palavra, precisamos depositar nossa esperança nessa verdade. Todos nós que estamos aqui neste lugar, nessa noite, somos testemunhas de que o Evangelho de Deus é totalmente poderoso. Você está aqui por causa de Deus, você está aqui por causa do agir do Senhor, você está aqui por causa do Evangelho de Jesus. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Esse ataque era incapaz de silenciar o poder do Evangelho. É maravilhoso e nós não vamos ler o restante da história, mas você se lembra que Paulo e Silas não fogem. Eles estão lá. E a permanência deles acaba se tornando um testemunho poderoso para o carcereiro. E até o carcereiro, que tinha a incumbência, o dever de prendê-los, crê em Jesus e é salvo. Porque o poder de Deus é invencível. Irmãos, o Evangelho é todo poderoso para converter corações. O Evangelho é totalmente poderoso para confrontar o império das trevas. É totalmente poderoso para enfrentar as mais duras perseguições. Por isso eu e você devemos proclamar o Evangelho confiadamente. Não tema pregar o Evangelho. Não tema anunciar Jesus no seu ambiente de trabalho, para os seus colegas, para a sua família, para os seus familiares não convertidos, para os da sua casa que ainda não servem ao Senhor Jesus. Não tema, não desanime. Quando vierem afrontas contra você, continue a pregar o Evangelho. Quando você se sentir acuado ou perseguido, continue pregando o Evangelho. Se no meio da sua família você se sente mal por ser o único que fala sobre Jesus, continue a
Você pode guardar essa terceira verdade também? Ainda que as perseguições sejam violentas, persistentes, dolorosas, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Em Cristo Jesus, nós somos e seremos para sempre mais do que vencedores. Nada pode contra a proclamação do Evangelho e a igreja do Senhor Jesus. Se Deus quiser salvar uma mulher chamada Lídia, em Filipos, na Macedônia, Ele vai trazer uma visão para Paulo de noite e dizer: eu não quero que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para a Macedônia. E vai fazê-los viajar para um lugar inóspito, desconhecido, e pregar o Evangelho no meio de duras perseguições, porque Deus tem povo naquela cidade para salvar. E se Deus tem alguém para salvar naquele lugar, Ele vai salvar. Ponto final. Nós mandamos missionários e às vezes pensamos: que lugares difíceis. Será que nós deveríamos mandar essas pessoas para lá mesmo? Será que deveríamos mandar jovens para esses lugares? Sim, irmãos, porque se Deus tem povo naquele lugar, Deus vai restaurar seu povo e vai salvar vidas pelo seu poder. Deus não colocou você nos lugares onde você está à toa. No emprego onde você está, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, no seu condomínio. Deus te plantou neste lugar para que você seja um instrumento da graça dEle. Faça como Lídia, abre sua casa. Comece o Evangelho lá. Chame pessoas para tomar café com você uma vez por semana. Fale de Jesus para elas. Diga: você quer ir lá em casa uma vez por semana? Vamos tomar um café e ler um texto da Bíblia? Simples assim. Abre a jaula, deixa esse leão poderoso da palavra de Deus fazer o seu efeito. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pedir a Deus graça, coragem. Quero chamar nosso ministério de louvor para nós terminarmos cantando nesse momento. Mas eu queria te pedir agora, te convidar a trazer à sua memória alguns nomes, pessoas por quem você deveria orar mais, pessoas para as quais você deveria falar mais do Senhor Jesus. Traga sua mente agora, traga sua memória. Peça ao Senhor: Deus, me faça crer que o Evangelho é totalmente poderoso. Me faça crer nisso e pregar o Evangelho. Ter coragem de talvez amanhã no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou mesmo na minha vizinhança, começar uma conversa nova com alguém. Uma conversa em que nós vamos em algum momento dizer: deixe-me te falar sobre alguém que é totalmente poderoso. Deixe-me te falar de Jesus. Peça ao Senhor para que você seja a boca dele. Para que você seja um mensageiro, um missionário, um servo de Deus, um evangelista. Senhor, nós te rogamos, Pai, nessa noite, que o Senhor nos dê, ó Deus, a fé e a confiança de saber que o Evangelho é totalmente poderoso. Poderoso para converter corações, poderoso para confrontar o império das trevas e vencê-lo. Poderoso, Deus, para nos fazer resistir às duras perseguições. Por isso, Deus, nós devemos pregar confiadamente, porque é o poder do Senhor. Oh Pai, convença o nosso coração. Não permita que os nossos lábios fiquem cerrados, fechados. Coloca nos nossos lábios, oh Deus, na nossa boca, palavras que anunciem Jesus, que anunciem o Teu Evangelho. Oh Deus, nos faça mensageiros do Senhor. Oh Pai querido, faz de nós um povo tão dedicado a proclamar a Tua verdade a toda criatura, a todo homem, em todo canto, em todo lugar. Uma igreja missionária, uma igreja apaixonada com o reino do Senhor. Que nós possamos ver dia após dia, semana após semana,
vidas se rendendo ao Senhor. O império das trevas sendo desbaratado e humilhado. E a perseguição sendo enfrentada com alegria e confiança de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós te louvamos, Deus bendito. Te damos graça nessa noite. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor juntos agora. Vamos adorá-lo. Celebrar o nome do Rei Jesus.